Olá meu aluno, olá minha aluna! Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui na nossa aula 6 do nosso projeto 13 questões, ou seja, para a gente gabaritar 7 questões de direito constitucional, 2 questões de direito ambiental, 2 questões de direito internacional e 2 questões de direitos humanos. 4 disciplinas, 13 questões no teu bolso. Bora pro projeto, bora para a nossa segunda aula de direito constitucional. Sexta aula do nosso projeto, 13 questões do P13 da OAB, que vai levar você a gabaritar 13 questões no exame de ordem. Lembrando que isso significa 32,5% dos acertos que você precisa fazer, ou seja, dos 40 acertos que a gente precisa fazer na primeira fase, certo, do exame de ordem. Deixando o meu convite aqui para você, ir lá no nosso Instagram, professor Matheus Silveira. Não esquece também de, além de ir no Instagram, deixa o seu like aqui no vídeo se você gostar, assina o canal e compartilha nos grupos. Bora lá, se você está gostando do projeto, divulga para a galera, porque quanto mais pessoas passarem na OAB, melhor. E aí você faz o bem, os outros fazem o bem para você. Se você está recebendo essa aula gratuita e está gostando, por que você não compartilha? A gente vai aumentando a força do canal e a gente juntos vai fazendo essa corrente do bem. Bora lá! Um dos temas super cobrados em direito constitucional, um dos grandes temas cobrados de direito constitucional no exame da OAB é o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é top 5, sem dúvida, sendo, sem dúvida alguma, o conteúdo mais cobrado em direito constitucional. E bora lá, nós vamos analisar exatamente o controle de constitucionalidade na aula de hoje, falando sobre várias questões bem importantes. Bora lá, vejam aqui os temas mais cobrados. Controle de constitucionalidade está lá no top dos top 5 e a gente vai trabalhar este tema na aula de hoje. Bora lá! Olha só, pessoal. Primeira questão nossa para a gente analisar o controle de constitucionalidade. Bom, em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, a famosa ADC, com eficácia contra todos, ou seja, erga omnes e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é inconstitucional. Desde que respeitados, constitucional, desculpe. A lei que autoriza o uso determinado de agrotóxicos no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir, em todo o território nacional, o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Beleza? Controle de constitucionalidade aqui, sem dúvida nenhuma. Veja que a gente vai estar falando aqui de controle de constitucionalidade, mas atenção, a gente vai estar falando do controle de constitucionalidade, muito cuidado aqui, né? Nós estaremos falando do controle de constitucionalidade, certo? Repressivo. Por quê? Porque já houve a ação. A gente tem dois tipos de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade repressivo, que é quando eu já tenho a lei, eu já tenho a norma, e aí eu quero o quê? Eu quero uma decisão judicial a respeito da constitucionalidade daquela norma. Esse controle de constitucionalidade pode ser de duas formas. Anota isso. Controle difuso, que é realizado por qualquer juiz e é uma via secundária, não é uma via direta. Por quê? Porque a minha discussão do controle difuso é, por exemplo, uma ação de reparação de dano. E dentro da ação de reparação de dano eu estou dizendo que tal artigo é contrário à Constituição. E aí o juiz diz, realmente esse artigo é contrário à Constituição, por isso eu vou te dar reparação de dano. Ou seja, o que eu pedi, o meu objetivo central da ação era buscar reparação de dano, mas dentro disso houve uma discussão de constitucionalidade e o juiz declarou, que realmente aquela norma constitucional é inviável para aquela discussão de reparação de dano ou é viável. E eu tenho controle concentrado. Quando eu pego a norma em abstrato, quando eu pego a norma, a lei, e confronto ela com a Constituição, certo? Nós temos 4 ações de controle abstrato. Quais são? Anota elas. ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI. ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.
ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que é essa da questão, para declarar a constitucionalidade, quando eu tenho uma controvérsia quanto à constitucionalidade daquela norma, ou seja, um tribunal está dizendo que ela é constitucional, outro tribunal está dizendo que ela é inconstitucional, e aí eu tenho uma controvérsia, uma relevante controvérsia, e aí é interessante ajuizar uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e a quarta ação de controle concentrado é a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, certo? Então esse é o foco, esses são os elementos que a gente tem que lembrar, que a gente tem que estruturar, para a gente não esquecer o controle de constitucionalidade. Claro, a gente não pode esquecer ainda o controle de constitucionalidade preventivo, que é antes de se tornar uma norma, ou seja, é quando nós estamos no momento do projeto de lei ou da proposta de emenda. É possível também ter controle de constitucionalidade aqui. Controle de constitucionalidade, por exemplo, nas casas do Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça. E quando se tratar de lei complementar ou lei ordinária, também a gente vai ter o controle de constitucionalidade do presidente da República, na sanção ou veto. Lembrando que o presidente da República não sanciona a proposta de emenda à Constituição. A PEC, aprovada nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, é promulgada pelas duas mesas, mesa da Câmara e mesa do Senado. Não passa pelo presidente PEC para ser promulgada, publicada, ou seja, não é objeto de sanção ou veto a PEC, proposta de emenda à Constituição. Mas agora, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, são objetos de sanção ou veto do presidente, assim como determina o artigo 48 da Constituição Federal. Bora lá para a nossa questão? Então, diante da hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via de emenda à Constituição, ou seja, como fruto da atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto pode ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Bom, pessoal, está errada essa discussão por causa do seguinte elemento. A ideia é a gente compreender, e o examinador diz isso aqui para nos confundir. Ele diz que a decisão do Supremo tem eficácia contra todos, eficácia erga omnes, e efeito vinculante. Para tentar já nos dificultar e dizer que o Congresso não poderia modificar. Mas é muito importante você anotar isso. O legislativo, na sua função típica, que é a função de legislar, não está adstrito às decisões de controle de constitucionalidade do Supremo. Ou seja, o Supremo pode declarar uma lei inconstitucional num dia e o Legislativo no outro dia pode fazer uma lei parecida, similar, trocando algumas coisas e tornando aquele tema que o Supremo tinha declarado inconstitucional, constitucional novamente. Certo? O Legislativo, na sua função típica, que é de legislar, não está vinculado às decisões do Supremo. O Legislativo vai estar vinculado às decisões do Supremo no tocante à administração, no tocante ao cumprimento de questões administrativas. Porque as decisões do Supremo vinculam o Poder Judiciário e a administração pública. Então, o Poder Legislativo, na função atípica de administrar, poderá estar vinculado às decisões do Supremo. Agora, na função de legislar, o Legislativo não está adstrito ao efeito vinculante das decisões do Supremo. Portanto, o que está escrito na letra A está errado, exatamente por esses motivos que a gente acaba de falar. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito, certo? Deve ser feita por via de emenda à Constituição. Não precisa ser feita. Apenas uma lei mesmo trazendo isso, certo? O projeto não pode ser impugnado por mandado de segurança, certo? Para controle prévio de constitucionalidade. E a letra A está errada, porque não há essa previsão de superação legislativa por meio de emenda à Constituição. Letra B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, tudo certo. A Constituição de 1988 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa. Totalmente errado essa questão aqui de veda a rediscussão da temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa. De modo que o projeto de lei apresentado apresenta vício formal de inconstitucionalidade porque foi apresentado na mesma sessão legislativa onde foi julgado.
Cara, uma coisa são o processo legislativo, outra coisa é o processo judicial de controle concentrado. São coisas completamente diferentes, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu estava na tela, né? Não vi que eu não tinha mostrado a alternativa B para vocês, ó. Embora, deixa eu pegar aqui a alternativa B, embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica, até aqui está certo, ó. Em sua função típica de legislar, até aqui está certo. O que está errado é a partir daqui. A Constituição de 88 veda a discussão de temática já analisada pela Suprema Corte. Isso está errado, tá? C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, e gozam realmente, não poderia ser apresentado projeto de lei. Opa, peraí, perdi aqui. Não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já classificada pelo Supremo. Pode sim, porque o Legislativo não está vinculado às decisões com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, porque a função típica do Legislativo não pode ser tolhida. Só é tolhida pela própria Constituição, ok? Letra D, o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Certíssimo, anota isso porque isso é material. Cara, isso é informação do controle de constitucionalidade, isso é explicação, isso é bastante importante, não esquece isso. Anota isso sem dúvida alguma, tá? Beleza? Outra construção importante aqui, vamos lá. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa, certo? Então, outro tópico bastante importante, lembrando isso, ó, o Poder Legislativo e sua função típica. Vamos lá de novo, que pode ter dado uma trancada no vídeo aqui, gente, lembrando que a gravação nossa é caseira ainda, eu estou sem todos os equipamentos, logo a gente vai ir melhorando, vocês vão ver que o canal vai ir melhorando, certo? As condições, então pode ter trancado um pouquinho o meu vídeo aqui. Vou de novo. Letra D. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade, certo? De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará em superação ou reação legislativa à jurisprudência. Certíssimo, certíssimo. Pessoal, isso é controle de constitucionalidade. Esse tópico aqui tá certinho, tá? Perfeito esse tópico da letra D, nosso gabarito aqui. Vou colocar até aqui para vocês, ó. Realmente tomem cuidado, pois o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito com efeitos erga omnes e vinculante proferidas pelo STF. No controle de constitucionalidade, assim o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará em superação legislativa na jurisprudência. E se alguém achar que é necessário o Supremo analisar essa nova lei? Pode? Claro que pode. Faz uma nova ação de controle concentrado, ou para reafirmar, né, para declarar a constitucionalidade, ou para declarar a inconstitucionalidade, certo? Mas pode, beleza? Contudo, o Legislativo não está impedido de fazer lei, beleza? Ótimo, letra D, Dinamarca é o nosso gabarito. Vamos lá, questão número 2. O Estado Alfa promulgou em 2018 Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, o ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe caber à lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Em razão de lei estadual X, o Estado beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária, com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Bora lá!
Então, o conflito aqui, um estado fez uma lei diminuindo o ICMS e essa diminuição vai causar, vamos dizer, uma vantagem, certo? Para o estado frente a outros que têm ICMS mais caro. E isso pode realmente trazer problemas para alguns estados que têm um polo automobilístico. Então vejamos o que é possível ser feito. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. Letra A. Letra A traz o seguinte, olhem só. O governador do estado, Beta, não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual. Errado. Da lei estadual X, uma vez que em âmbito estadual apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados legitimados previstos na Constituição. Está errado aqui, apenas a mesa. Gente, dois legitimados ligados aos estados são o governador e a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal. São dois legitimados ligados aos estados. Então, o governador, sim, é legitimado para entrar com ação de controle concentrado. Está previsto isso lá no artigo 103 da Constituição Federal. Tá bom? Letra B. Então, portanto, letra A, errada. Letra B. A legitimidade do governador do estado Beta restringe-se à possibilidade de propor, perante o respectivo Tribunal de Justiça, representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Errado, a legitimidade está lá no 103 da Constituição. O governador do estado tem legitimidade, assim como a Assembleia Legislativa do estado tem legitimidade de propor ações de controle concentrado, né, quanto à Constituição Federal, no Supremo. O governador é um dos legitimados para propor ação de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ADI, ADC, ADO e ADPF. Beleza? Então está errado o que está dito aqui. Letra C. A legitimidade do governador para ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não podem impugnar ato normativo oriundo de outro estado. Bom, pessoal, estava tudo certinho até aqui, ó. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Cara, em regra até tem uma lógica isso que está escrito na letra C. Contudo, quando um ato normativo de um outro estado da federação causar prejuízo para o meu estado, o governador, sem dúvida, poderá entrar com ação de controle concentrado para resolver isso, declarando aquela lei estadual do estado, né, do estado alfa inconstitucional, porque ela prejudica, porque ela quebra a isonomia tributária, porque ela prejudica o estado beta, certo? Então, o governador tem legitimidade quando uma lei de outro estado trouxer prejuízo para o estado dele. E outra coisa importante, anota isso, governador, certo? E a Assembleia Legislativa, além das organizações sindicais e as associações nacionalmente, né, associações nacionais, esses três legitimados do artigo 103 para propor ações de controle concentrado, eles precisam comprovar, para propor ADI, eles precisam comprovar pertinência temática, ou seja, o governador tem que ter relação com aquele assunto. Então o estado X fez uma lei e eu sou governador do estado Y. Contudo, aquela lei do estado X não me atrapalha em nada, mas eu não gostei daquela lei. Eu sou estudante de direito, conheço muito direito constitucional, fui aluno do Mateus, sou governador daquele estado, não gostei daquela lei porque aquela lei está errada. Mas aquela lei não atrapalha o estado que eu governo. Eu posso entrar com uma ação de controle concentrado? Não, porque não tem pertinência temática. O governador do estado, assim como a Assembleia Legislativa, só pode entrar com uma ação de controle concentrado se tiver pertinência temática. Aqui, a pertinência temática é a seguinte: a lei do estado alfa diminuiu o tributo e está prejudicando o estado beta. É o estado beta? Certo? Deixa eu ver, governador, estado beta. Isso mesmo. Está prejudicando o estado beta, causando drásticos prejuízos para o estado beta. E o governador do estado beta pode, entendendo que a lei do estado alfa, além de prejudicá-lo, é inconstitucional,
pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal por isso, porque ele tem pertinência temática diante do prejuízo do Estado que ele governa. Beleza? Então tá aqui o comprovante. Letra A, letra B, letra C erradas. Bom, o nosso gabarito está aparecendo claramente ali que é a letra D. Olha só, o governador do Estado Beta é legitimado ativo para a propor ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do Estado Beta. E por isso, para completar aqui essa alternativa, a gente poderia botar assim, ó, e por isso demonstra-se pertinência temática para o governador do Estado Beta ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, certo? Então, letra D de Dinamarca é o nosso gabarito diante de todas essas explicações. Gente, essas explicações que eu estou trazendo para vocês, comentando cada alternativa, sem dúvida vocês têm que anotar. Por quê? Porque elas vão levar vocês a fazer um resumo dos temas, porque essas explicações vão cair em outras questões também. Então você precisa fazer o resumo desses temas. Por isso que eu respondo aqui de forma bem completa. Eu não digo, tá errado e não explico por que está errado. Eu explico cada uma por que está errado, explico por que está certo, para que vocês tenham a anotação do que está errado e do que está certo, e com isso consigam responder outras questões que aparecerão desse tema que é muito cobrado na OAB. Certo? Beleza? Beleza. Curtiu então? Não esquece de deixar sua curtidinha aqui, né? Seu joinha no vídeo. Não esquece de compartilhar nos grupos que você pertence, para os amigos, para os parceiros, para os colegas de faculdade, beleza? E de chamar mais gente para o nosso canal, porque quanto mais gente, mais a gente vai divulgar, mais a gente vai produzir conteúdo. Beleza? Vamos lá para a nossa questão 3. Então aqui, ó, deixei bem claro, ó, legitimidade do governador do Estado está no artigo 113, inciso 5. Podem propor ação direta de constitucionalidade do governador do Estado ou do Distrito Federal. E, contudo, o governador do Estado Beta deverá demonstrar que a lei objeto da DI traz relevantes prejuízos ao Estado que ele governa, cumprindo com a comprovação do requisito da pertinência temática para ajuizar a DI, que é o caso onde ele cumpriu, portanto, letra D de Dinamarca. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Numerosas, tomar uma aguinha aqui, ó, na nossa canequinha do CEISC. Olha o copinho maravilhoso, ganhei de CEISC, aniversário de 6 anos da firma, certo? Ganhei esse copinho aqui. Quer mais aulas minhas, aulas completas? Vai lá no CEISC, sem dúvida nenhuma. Lá no CEISC você vai encontrar nossas aulas completas. Quem quer, quem vai fazer segunda fase em Direito Constitucional? Bora lá pro CEISC, bora pra gente, tá com a gente, pra gente estudar, pra gente estar junto e com certeza buscar essa carteira. Vamos lá pro questão 3. Questão 3 diz assim, ó, numerosas decisões judiciais contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior concederam autorização para que as sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Numerosas decisões judiciais contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República ingressa com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então nós temos aqui uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo presidente da República, que tem legitimidade para ajuizar, certo? E que estabelece exatamente ofensa ao direito à saúde e ao meio ambiente por deixar importar pneus usados, né? Que na verdade são lixo, certo? São resíduos que não tem muito o que fazer, então precisam ser acondicionados em local adequado. Vamos lá, letra A. Deixa eu colocar aqui para vocês. Letra A. A DPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo e sua função legislativa. Gente, esse conceito aqui está muito mais um conceito para a ADI do que para a ADPF. A ADI, sim, é para impugnar lei ou ato normativo federal ou estadual, e tem que ser ato normativo primário, ou seja, oriundo, proveniente do Poder Legislativo e decorrente do processo legislativo lá do artigo 59.
tá bom? Com algumas exceções. A ADPF é quando não cabe ADI, não cabe ADC, não cabe ADO, eu tenho a ADPF. A ADPF tem uma figura residual, certo? E eu posso entrar com a ADPF, por exemplo, em algumas situações bastante peculiares, quando há ofensa a preceitos fundamentais, eu posso entrar com a ADPF para impugnar decisões judiciais, sim. Portanto, aqui a letra A está errada. Letra A aqui errada. Deixa eu pegar aqui nosso gabarito. Letra A errada, que não se presta, tá? Ela se presta sim, tá errado. Esse conceito inicial ali, até aqui, ó, até essa parte aqui, caberia para ADI. Pode até anotar isso, que esse conceito caberia para ADI, mas não para ADPF, beleza? E aí até o examinador pode usar daqui a pouco para ADI mais adiante. Então atenção a isso. Vamos lá, letra B. A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. Certo, tudo que está escrito aqui está certo. É se observar a subsidiariedade no seu uso tem a ver com a seguinte situação. Primeiro eu tenho que ver que se cabe ADI. Se cabe ADI não pode ADPF. Se cabe ADC não cabe ADPF. Se cabe ADO não cabe ADPF. Ou seja, ela é subsidiária mesmo. Só não cabendo as outras ações que eu posso utilizar a ADPF. Certo? Então tá tudo certo aqui. Vamos olhar as outras. Embora as decisões judiciais, letra C, possam ser impugnadas por ADPF, tá certo? A alegada violação do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental. Então o erro está aí, aqui, ó. Não se insere. Se insere sim. Tá? Não existe, ó, um rol taxativo do que é preceito fundamental. Aliás, o Supremo deixou bem aberto isso. Mas sempre vai ser algo vinculado a direitos fundamentais, a princípios fundamentais da Constituição. Mas o Supremo deixou aberto esse rol, é ele que decide, é ele que analisa exatamente no momento de receber a DPF o que é esse preceito fundamental. Então não tem um rol taxativo de preceito fundamental, não. É bem mais chatinho entender o preceito fundamental porque não está escrito o que é. Mas em regra vai estar relacionado com a proteção de direitos fundamentais, certo? Então não tem essa ideia de não se proteger a saúde e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É claro que se insere num conceito de preceito fundamental e não tem esse tal de rol taxativo de uma lista, né, do que seria preceito fundamental e o que não seria. Portanto, a letra C está errada. Letra D. A ADPF não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, não detém legitimidade para suscitar a inconstitucionalidade de ato proferido por membros do Poder Judiciário. Errado. O Poder Executivo, o presidente da República, tem legitimidade para entrar com a DPF, sim. Se for necessário, ele pode entrar, mesmo contra ato do Poder Judiciário. Certo? Então, errado. O Poder Executivo, o presidente, tem legitimidade para entrar com a DPF contra a ofensa a preceito fundamental. Se a ofensa for originária de um ato do Poder Judiciário, ele tem legitimidade, sem dúvida nenhuma. Portanto, nossa resposta, diante do erro da letra A, da letra C e da letra D, é a letra B de Brasil, sem dúvida alguma. Esse é o nosso gabarito, letra B de Brasil. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Letra B de Brasil. E aí eu coloquei um resuminho, ó. A DPF tem uma função subsidiária. O presidente da República tem legitimidade para propor a DPF, artigo 113, inciso 1 da Constituição Federal. A DPF pode impugnar decisões judiciais que violam preceitos fundamentais. Artigo 1º da Lei 9882 de 99 diz assim, ó. Será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. E pode ser também, certo, contra uma decisão, certo, uma decisão judicial que fira preceitos fundamentais, sem dúvida alguma. Portanto, letra B de Brasil, características da DPF, situações da DPF, eu não sei se você notou, mas a gente conseguiu, nesse estudo e nessa nossa aula de hoje, falar de ADI, falar de ADC e falar de ADPF. Claro, está muito completo isso. Você tem um resumo já do que é ADI, do que é ADC e do que é ADPF em 3 questões. Claro, as questões estão sendo super selecionadas por mim
para que a gente tenha um maior aproveitamento do projeto, ou seja, para que a gente consiga um maior número de conteúdos diante de uma aula mais curta, que seja uma aula rápida, para você pegar a dica, anotar e já estar pronto para gabaritar, porque o nosso objetivo aqui não é aprender controle de constitucionalidade, mas sim gabaritar as 13 questões que a gente precisa gabaritar. Beleza? Última questão da aula de hoje traz o seguinte, ó: o chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio alimentação, contrariando a súmula vinculante número 55 do Supremo Tribunal Federal. Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Então, atenção, para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Então, o chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante uma decisão administrativa dele, resolve estender a servidores inativos do município direito ao auxílio alimentação, que é proibido. A súmula vinculante 55 permite só aos servidores ativos o direito ao auxílio alimentação e não aos inativos. Mas ele resolveu estender. Pode isso, contrariando, ou seja, o prefeito pode contrariar uma decisão de uma súmula vinculante que ele está vinculado, o poder público está vinculado à súmula vinculante, né? A administração pública toda está vinculada à súmula vinculante e o poder judiciário. Então ele não pode. Como é que resolve isso? Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica a medida judicial que deve ser adotada. Letra A. Ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de questionar o decreto. Não é ação direta para solucionar isso, certo? Já tem uma ação, já tem uma decisão com efeito erga omnes e vinculante, que é a súmula vinculante número 55. O prefeito está descumprindo com essa súmula vinculante. Eu tenho que ter uma forma de obrigar ele a cumprir com a súmula vinculante, mas não ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra um ato, certo, que contraria exatamente uma decisão do Supremo com efeito vinculante. Mandado de injunção com o objetivo de exigir o Poder Legislativo Municipal edite lei regulamentando a matéria. Não precisa, já existe a regulamentação que vincula o Poder Executivo, que é a súmula vinculante. Então não precisa o Legislativo ser obrigado a fazer uma lei, porque não tem nenhuma omissão legislativa aqui, não é mandado de injunção. Letra C. Reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula vinculante. Certíssimo. Quando eu tenho uma súmula vinculante, uma decisão vinculante do Supremo, um enunciado de uma súmula vinculante do Supremo ou uma decisão vinculante do Supremo sendo desrespeitada, a solução é realizar uma reclamação constitucional, que é uma petição que eu envio ao Supremo dizendo que tem alguém da administração pública ou alguém do Poder Judiciário desrespeitando decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo responde exatamente dizendo, enquadrando aquela pessoa da administração pública ou aquela pessoa do Poder Judiciário para garantir a força das suas decisões. Ou seja, ele diz que não vale aquela decisão que contraria a súmula vinculante. Então é reclamação constitucional a solução. Letra D. Habeas data com o objetivo de solicitar explicações à administração pública do município. Não, né, pessoal? Habeas data, pessoal, é para informação a respeito do impetrante, não tem nada a ver com isso, beleza? Portanto, barbadinha, reclamação constitucional. Coloquei aqui, para vocês verificarem o seguinte: a reclamação constitucional, ela tem uma regulação feita pela Lei da Súmula Vinculante. A Lei da Súmula Vinculante é a Lei número 11.417 de 2006, 11.417 de 2006. E lá está dito assim, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-la indevidamente, caberá a reclamação ao Supremo, sem prejuízo dos recursos e outros meios admissíveis de impugnação. Então, é o caso aqui dessa decisão do prefeito, ela está contrariando, enunciado de súmula vinculante, então cabe reclamação, certo? Agora tem que atentar para o parágrafo 1º aqui do artigo 7, que é um outro assunto que não está nessa questão, mas eu coloquei porque é bastante importante. Quando a gente tiver um ato da administração pública que contrarie súmula vinculante ou decisão com efeito vinculante do Supremo, eu não posso ir direto ao Supremo realizar uma reclamação constitucional contra o ato da administração pública. Eu preciso primeiro esgotar todas as vias administrativas para tentar
revogar aquele ato e fazer com que a administração pública cumpra o que está previsto na súmula vinculante de modo administrativo, sem provocar o Supremo. Só depois de exaurir todas as instâncias administrativas é que eu consigo realizar uma reclamação constitucional. Se eu fizer reclamação constitucional anterior a isso, não será recebida, certo? Esse artigo 7 do parágrafo 1º, vocês podem anotar aqui, artigo 7 do parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006, ele é uma exceção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ele é uma das exceções, são poucas, são 4 exceções, certo? Ele é uma exceção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Artigo 7, parágrafo 1º da Lei da Súmula Vinculante, Lei 11.417 de 2006. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário está previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E o artigo 7, parágrafo 1º aqui da Lei 11.417 é uma exceção. Beleza? E ainda coloquei o parágrafo 2º do artigo 7, que diz assim, ó, ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula. Claro, o Supremo não pode determinar que o juiz aplique a súmula, mas o juiz não pode desrespeitar a súmula. Entenderam isso? A vinculação do Poder Judiciário ele não pode desrespeitar a súmula, mas ele não é obrigado a aplicar, ele pode dar uma outra solução, desde que ela não seja uma solução que conflite com decisões vinculantes do Supremo, porque aí está a independência do Poder Judiciário, tá? Então, vejam, o Supremo vai anular aquele ato administrativo que foi realizado de forma ilegal, porque contraria a súmula vinculante dele. E vai determinar, certo, que a autoridade realize um outro ato, certo? Com a aplicação da súmula ou sem a aplicação da súmula, mas que não desrespeita a súmula. Beleza? Então, esse é o ponto. Letra C de Canadá. Nessa questão a gente falou tudo que você precisava saber sobre reclamação constitucional. Anota, faz o resumo do que a gente conversou, porque a gente falou de todas as questões que você precisa saber e que poderão ser cobradas de reclamação constitucional. Cara, tá completíssimo esse resumo para você resolver qualquer problema ligado à reclamação constitucional, sem dúvida alguma. Beleza? Bom, pessoal, com essas 4 questões e com a gente falando sobre ADI, ADC, ADPF e reclamação constitucional, eu tô indo nessa. Até a nossa próxima aula, com certeza. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom e bora estudar, porque a gente precisa gabaritar as 13 questões dessas nossas 4 disciplinas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!